Vamos lá, galerinha, nono ano. Hoje é dia 2/3, né? Matemática. Então, correção aí, módulo 4, página 417. Questão número 1, letra A. Resolva, sendo o conjunto universo o conjunto dos números reais, as seguintes equações biquadradas. Então, na letra A, a gente tem a seguinte equação. x² menos 26x² mais 25 igual a zero. Como a gente viu no vídeo explicativo, eu vou chamar x² de y. Então, chamando x² de y, o que a gente vai ter? A gente vai ter y² menos 26y mais 25 igual a zero. Vamos então resolver a equação quadrática, no caso, na variável y, né, pela fórmula de Bhaskara. Y igual menos b menos 26, mais ou menos a raiz de delta. O delta é b² menos 26² menos 4 vezes a, dá mais uma puxadinha aqui, vezes c sobre 2 vezes a. Tá? Muito bem. O que a gente vai ter aqui então? Que esse y, ele é igual a menos 26 mais 26, mais ou menos a raiz quadrada de quem? 26 ao quadrado, né, que seria a mesma coisa que menos 26 ao quadrado, vai dar positivo isso, dá 676. Então, menos 26 ao quadrado, 676. Ok. Menos 4 vezes 1 vezes 25, menos 100. Então, dá 576. Ok? Sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, y igual 26 mais ou menos a raiz quadrada de 526, que é 24, sobre 2, né? Daqui sai um y' e sai um y, duas linhas. 26, usando o sinal de cima, né? 26 mais 24, 50, dividido por 2, 25. 26 menos 24, usando agora o sinal de baixo, 2 dividido por 2, né? Que vai dar 1. Muito bem. Logo, as raízes são 25 e 1. Mas veja que são as raízes da equação na variável y. Mas a minha equação é na variável x, né? E como ela é de quarto grau, ela não possui apenas duas raízes, né? Que é característica da função do segundo grau. Ela tem 4 raízes. Eu não achei esses dois valores para y. Então, primeiro valor, eu tenho x² igual a 25. Segundo valor, eu tenho x² igual a 1. Caímos, então, naquele caso da equação do segundo grau, quando b é igual a zero. É só passar esse quadrado para o outro lado, sob a forma de mais ou menos raiz. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, e aqui x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Ou seja, mais ou menos 5, mais ou menos 1. 4 raízes, todas reais nesse caso. Meu conjunto solução, então ele tem menos 5, menos 1, 1 e 5. Está aqui a resposta da questão letra A. Ok, senhores? Letra B. Na letra B,
o que a gente tem? Na letra B, a gente tem o seguinte, né? A gente tem que a equação é x ao quadrado mais 120 sobre x ao quadrado igual a 26, obviamente, para x diferente de zero, porque senão teremos zero no denominador, e como todos sabem, né, porque eu já falei muitas vezes isso, não se pode dividir por zero. Então, a primeira coisa a fazer nesse caso é o MMC, porque como eu tenho frações com denominadores diferentes, né, os denominadores são 1x ao quadrado e 1, eu faço o MMC. Que MMC é esse? Dessa forma aqui, ó. Quem é o MMC entre 1x ao quadrado e 1? X ao quadrado, né? Que dividido por 1 dá x ao quadrado. Que dividido por x ao quadrado dá 1. E que dividido por 1 dá x ao quadrado. Agora eu multiplico. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. 1 vezes 120 mais 120. Igual x ao quadrado vezes 26, 26x ao quadrado. Ok? Agora, como ambos os lados estão divididos por x ao quadrado, eu posso simplificar. E assim eu fico com a minha equação biquadrada como x à quarta, esse 26x ao quadrado positivo passa para lá, menos 26x ao quadrado mais 120 igual a zero. A partir daqui, você vai usar o mesmo procedimento daqui, ok? Então faça e descubra as raízes, que de fato são. Vou botar aqui já o conjunto solução, para você fazer e comparar depois. Menos 2 raiz de 5, né? Menos 2 raiz de 5, menos raiz de 6, raiz de 6 e 2 raiz de 5, ok? Essa é a solução da questão B, né? Fiz só a parte que era novidade, tá ok? Bom, podemos fazer mais uma. Vou fazer a letra C, né? Para dar mais uma clareada no procedimento. E aí as letras D, E, F e G, né? Vou colocar apenas o conjunto solução para que vocês façam e confiram se está certo ou não. Aliás, eu nem vou colocar que eu vou deliberar o gabarito junto, comentado, e lá no gabarito comentado tem, tá? Senão a gente corrigindo tudo assim, passo a passo, a aula fica muito longa. E não é essa também a intenção. Na letra C, a gente tem o seguinte. X à quarta menos 46x ao quadrado, né? Menos 96 igual a zero. Muito bem. Substituindo x ao quadrado por y, o que a gente vai ter? Y ao quadrado menos 46y menos 96 igual a zero. Logo, uma equação de segundo grau na variável y. Fórmula de Bhaskara. Y igual menos b menos menos 46 mais ou menos a raiz quadrada de b, que é menos 46, ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é menos 96, sobre 2 vezes A. 2 vezes 1. Muito bem. Então, isso é igual a menos menos 46 mais 46. Mais ou menos. Raiz quadrada de delta. Menos 46 ao quadrado dá 2116. Isso. Menos 4 vezes 1 vezes menos 96 dá mais, né? Menos vezes menos, mais 384. 2116 mais 384, esse delta deu 2500, tá? Esse delta aqui deu
2.500, ok? E a raiz quadrada de 2.500 é 50 sobre 2 vezes, né, A, que é 2. Ok, muito bem. Então, y fica igual a 46, vou botar y', né? 46 mais 50 sobre 2, e o y, 2 linhas, fica 46 menos 50 sobre 2. Y' vale 46 mais 50, 96 dividido por 2, 48. Y, 2 linhas, fica 46 menos 50, menos 4. Menos 4 sobre 2, menos 2. Novamente, torno a dizer que eu não quero os valores de y, eu quero os valores de x. Então, x ao quadrado é igual ao primeiro y que eu encontrei, ou x ao quadrado é igual ao segundo y que eu encontrei. Nesse caso aqui, ó, no segundo y, deu negativo. Nenhum número ao quadrado fica negativo. Logo, essas raízes não são reais. Então, elas não nos servem no momento. Ficou apenas, existem 2 raízes aqui, tá? Torno a dizer, mas no momento elas não nos servem porque elas não são reais. Então, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 48, né? E o 48 fatorado, ele dá 2/4 vezes 3, né? Então, igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2/4 vezes 3, né? Relembrando que a gente fez aí no comecinho do ano, igual a mais ou menos, aqui, ó, vai sair, aqui é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, né? Exatamente aqui. Então, sai um 2, saiu 4. E o 3, que não tem potência para sair, ficou preso. Então, puxando aqui para baixo, nesse caso, a minha solução são os valores menos 4 raiz de 3 e mais 4 raiz de 3, ok? Solução aí da nossa letra C. Então, fizemos as letras A, B e C como base, né, para que vocês depois, né, confiram também no gabarito comentado as letras E, F, D, E, F e G, ok? Bom, avançando, a gente tem também a nossa página, né, 418, que também foi pedido, referente ao conteúdo de equações irracionais, né? Então, na página 418, questão de número 2, né? O que a gente vai ter? Na número 1, ela vai até a letra H, tá? Tem outro exemplo parecido com a letra B, do MMC. Presta bastante atenção para vocês conseguirem fazer. Bom, aqui agora ela também vai ter a letra H. Eu vou fazer umas 3 também aqui por amostragem. Então, na letra A, que é a primeira, a gente tem raiz quadrada de 9x menos 14 igual a 2. Então, essa equação ela é do modelo irracional exatamente por conta desse radical. E aí eu vou ter que prestar atenção primeiro no índice do radical, que quando não aparece eu sei que é 2. Então se esse índice é 2, eu elevo os dois lados ao quadrado. Se fosse 3, como eu botei no exemplo da aula explicativa, elevaria ao cubo, ok? Bom, como elevou esse lado ao quadrado, eu posso cortar esse quadrado com essa raiz. Então ficamos com 9x menos 14 igual a 2 ao quadrado, que é 4. Aí virou uma equação do primeiro grau, né, do tipo mais simplória. Letra para um lado, 9x, o 4 está positivo, menos 14 passa para cá também positivo, mais 14 mais 4, 18. Então x é 18 dividido por 9, que é igual a 2. Ou seja, a minha solução é uma solução unitária com o elemento 2, ok? Mais uma aí. Por exemplo, vou fazer a letra E, tá ok? Vou fazer a letra E.
Estou fazendo por amostragem, umas que são um pouquinho mais, né, volumosas. Então, a gente tem raiz quadrada de 3x menos 2 igual a raiz quadrada de x, tá? Ó, tá assim, mais 2 fora da raiz. Como os índices das raízes são, né, são quadráticos, vamos dizer assim, né? São índices 2, o que a gente vai fazer? Elevar ao quadrado, ok? Elevando ao quadrado, aqui, como está todo mundo dentro da raiz, corta. Mas aqui não está todo mundo dentro da raiz, que caracterizou o quadrado da soma, que é um produto notável, né? Então, 3x menos 2 é igual a quadrado do primeiro, raiz de x ao quadrado, mais, porque aqui no meio é mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado, 4. Bom, essa raiz corta com esse quadrado. Então, a gente ficou como? Aqui só tem x, né? Aqui só tem x, que pode passar para cá, menos x. Então, 3x menos x, 2x. Muito bem. 2x. Aí aqui tem menos 2. Mas esse mais 4 pode passar para lá, menos 4. Menos 4 menos 2, menos 6. Ok? E do lado de cá ficou 2 vezes 2, 4 raiz quadrada de x. O que eu vou fazer agora, professor? A raiz continua insistindo ali. Então, você vai elevar ao quadrado de novo, uma vez que você sabe que essa raiz é de índice 2. Para que isso? Para que a gente possa, né, simplificar. Mas aqui é um produto, então muito cuidado. A primeira parte caiu agora no quadrado da diferença, né? Também é um trinômio quadrado perfeito, que é quadrado do primeiro, menos, porque aqui no meio é menos, 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, né? 2 vezes 2x, 4x. Vezes o segundo, que é 6, 4 vezes 6, 24x. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo, que é 36. E aqui é um produto. Então, antes de cortar essa raiz com esse 2, eu tenho que fazer 4 ao quadrado, 16. Corta agora a raiz com 2, 16x, né? Melhorando aqui a cara do cliente, o que a gente vai ter? 4x ao quadrado. Esse 16x passa para cá, menos 16x. Menos 16x menos 24, menos 40x, né? Mais 36 igual a zero. Novamente, a gente caiu no caso de uma equação de segundo grau. Então, divide-se aqui por 4 para que a gente tenha, né, contas menores. Pode resolver assim, mas as contas vão ficar muito grandes. Então, eu sugiro, né, que a gente divida por 4. Aí vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a zero, né? Todo mundo ali foi dividido por 4. E 0 dividido por 4 é o próprio zero. Aí eu vou usar a fórmula de Bhaskara, que diz o quê? X igual menos b, que é menos 10, que vai dar mais 10, mais ou menos a raiz de. A raiz de quadrado do b ao quadrado, 100, b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Então, é 100 menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Né? Sobre 2 vezes A. Ou seja, o A vale 1 nesse caso, então 2 vezes 1, 2. Ok. X igual 10, mais ou menos 100 menos 36, 64, que a raiz quadrada é 8, dividido por 2. Então, a gente tem aqui x', 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9. X, duas linhas, a gente tem que 10 menos 8, 2, dividido por 2, 1. Muito bem. Então, teoricamente, a gente teria, né,
as raízes como sendo o 9 e o 1, ok? Substituindo aqui, por exemplo, né, para ver se vai dar certo. Raiz quadrada de, se for 1, 3 vezes 1, 3. Menos 2, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Se eu substituir aqui, raiz de 1 é 1, mais 2 vai dar 3. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Observação. Quando x é igual a 1, olha o que vai acontecer com a minha equação inicial, né, que eu vou reescrevê-la aqui. Ela é raiz quadrada de 3x menos 2 igual a raiz quadrada de x mais 2. Essa é a equação inicial. Se a raiz for 1, 3 vezes 1, 3. Menos 2, 1. Raiz quadrada de 1, 1. X sendo 1, raiz de 1 é 1, mais 2, 3. Berrou. 1 é diferente de 3. Então tem que ter cuidado nas equações irracionais também, porque você precisa resolver e depois substituir para saber, né, se o valor pode ser utilizado. Por exemplo, aqui na letra A que a gente resolveu. Solução 2, né? Aí ficaria 9 vezes 2, 18. Menos 14, 4. Raiz quadrada de 4 realmente dá 2. Por isso que o 2 serviu. Aqui a gente viu que o 1 não serviu. Então, ele não serve. Será que o 9 serve? Vamos ver. Para x igual a 9, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a raiz quadrada de 3x menos 2 igual a raiz de x mais 2 vai ficar como? 9. 3 vezes 9, 27. Menos 2, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Ok? 3 vezes 9, 27. Menos 2, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Tá. Raiz de 9 é 3. Né? Substituindo o x aqui agora. 3 mais 2, 5. Ah, então aqui eu encontrei uma igualdade. Né? Se aqui eu encontrei uma igualdade, é porque aqui serve. Né? Aqui está ok. Logo, a minha solução, apesar de eu ter encontrado duas, é apenas o elemento 9. Portanto, tenham cuidado, principalmente no simulado de semana que vem. Tá ok, senhores? Muito obrigado. Né? Espero que vocês estejam fazendo os exercícios, tá? E a gente vai deliberar também o gabarito comentado. Qualquer dúvida, estou às ordens.